Oi, gente. Bom, gente, é isso aí. Boa noite pra vocês. Eu sou David Robert Aegos. Peço perdão a vocês. Estamos com uma hora de atraso. A live era às 19, a gente acabou transmitindo para as 8 horas, né? Mas devido a problemas técnicos, gente, a gente tá usando um programa novo aqui e é complexo usar esse programa porque eu quero fazer a melhor transmissão possível para vocês, né? Para trazer as novidades, trazer todos os recursos de vídeo, de áudio, trazer uma experiência profissional para vocês, fazer uma coisa profissional. E aí o que acontece, gente? Eu acabei apanhando aqui no sistema todo para poder fazer esse sistema para vocês, né? Eu vou filmar aqui, gente, para vocês depois para mostrar para vocês um pouco. Não vai dar para mostrar agora ao vivo, mas eu vou filmar aqui para mostrar para vocês o sistema aqui, né? O sistema é punk, gente. O sistema aqui é punk mesmo. É um sistema novo e eu tô mexendo em tudo aqui, olha, para poder passar isso para vocês, né? Então vocês veem aqui a tela de controle, olha, aqui é a tela de controle, aqui são o sistema todo, né? E o áudio não estava saindo, gente. O áudio não estava saindo de jeito nenhum. Eu tentei de todas as formas aqui para botar o áudio para vocês, eu não estava conseguindo. E agora finalmente eu consegui, né, colocar o áudio aqui para vocês. Claro que isso não vai acontecer mais nas próximas lives, né, gente? Essa é a primeira vez que eu estou usando esse programa. E além de ser a primeira vez que eu estou usando, eu nunca mexi nesse sistema, eu aprendi a mexer nele praticamente sozinho, né? Eu vi os tutoriais, tudo, mas enfim, vamos começar. Já estamos aí há 2 minutos, vamos começar a nossa live. Independência dos Estados Unidos, estou aqui com meu cafezinho. Estados Unidos da América, né? A maior potência militar e econômica da história, da humanidade. Os Estados Unidos, gente, ele é muito mais, é além que um país, é além que um local físico, né? Ele se resume a muito mais que isso tudo. É uma coisa que eu vou explicar para vocês. Eu não vou falar só do processo de independência dos Estados Unidos, por assim dizer. Eu vou falar da formação, do surgimento, vou falar do processo de independência e um pouco da cultura dos Estados Unidos. Porque hoje é 4 de julho. Hoje é 4 de julho e foi em 4 de julho de 1776 que os Estados Unidos declararam a sua independência da Inglaterra. Foi o primeiro país das Américas, do continente americano, a declarar sua independência, só ganhando para o Haiti. O Haiti foi o primeiro país da América Latina, ou seja, da América onde que fala línguas derivadas do latim, né? Por isso se chama latina, né? América Latina, ou seja, espanhol, que fala francês, português, né? Italiano, né? Claro que, enfim, gente, na América em si não existe países, muitos países que falam italiano, existem comunidades, né? Não como língua oficial, mas tem espanhol na América do Sul como um todo no seu peso, não é? E da América Latina toda, da América do Sul toda, só o Brasil que fala português, né? Os outros países, os 11 países da América do Sul falam espanhol, porque foram colônias da Espanha, por isso se chama América Latina. Então, o Haiti foi dessa América Latina, foi o primeiro país a declarar a independência em 1808, mas o primeiro do continente americano foi os Estados Unidos. As 13 colônias declararam a independência. E aí eu vou compartilhar, gente, com vocês aqui os meus materiais de pesquisa, né? Porque aí eu andei pesquisando muita coisa e o bom de estar fazendo live com esse programa, né, é que dá um pouquinho de trabalho, óbvio, né? Mas compensa muito, principalmente agora. Vocês vão ver que compensa, tá? O transtorno vale a pena. Sabe por que vale a pena, gente? Olha aqui, ó. Vocês vão ver agora porque esse transtorno todo vale a pena. Pelo menos para aprender a mexer. Olha que coisa linda! Olha isso aí, gente. Olha, vou poder compartilhar
tela com vocês aqui, slide. Olha isso, gente. Então esse slide aqui, ó, é o que eu vou me basear para contar a história dos Estados Unidos aqui para vocês, né? Porque eu não vou ficar aqui falando as coisas que eu acho, porque eu penso, porque eu quero, né? Eu sou um cientista, gente, em fatos científicos, né? Peço só para vocês terem um pouquinho de paciência aqui para eu poder dar uma olhada aqui, pegar um livro aqui, enquanto carrega esse slide aqui, né? E vou dar uma olhada aqui no procedimento do programa para a gente começar com tudo, tá bom? Então vai começar por esse slide, só um instantinho, gente. Pois é, gente. Peço para vocês terem um pouco de paciência, né? Porque programa ao vivo, né? Com material tudo aqui de última hora para botar em pauta aqui. Mas é isso aí, estamos de volta. Então vamos começar. Independência dos Estados Unidos. Eu não vou nem começar com esse slide aqui, porque eu me lembrei, gente, que eu quero falar uma coisa para vocês. Olha só. Estados Unidos da América, né, quando fala-se da independência dos Estados Unidos, da história da Revolução Norte-Americana, a gente pensa logo nas 13 colônias, né? As 13 colônias norte-americanas, gente, deixa eu só voltar aqui pra mim, tá? Deixa eu só voltar aqui pra frisar aqui o que eu tô falando com vocês. Só um instantinho, gente. Né? As 13 colônias norte-americanas, elas começaram em 1607. Foi um processo de 1607, tá? Esse processo durou de 1607 com a primeira colônia, que foi a colônia da Virgínia, tá? Aí tivemos dois assentamentos básicos. Um desses assentamentos foi a colônia de Jamestown, tá? E além dessa colônia de Jamestown, que foi o primeiro, esse assentamento inglês, que foi a colônia da Virgínia, a colônia da Virgínia foi a primeira colônia. Esse procedimento das colônias dura de 1606 praticamente, quando foi concedida a permissão para fazer a primeira colônia, que foi a colônia da Virgínia, com o assentamento de Jamestown, e teve outro assentamento também, foram dois. E esse processo das 13 colônias termina em 1733, com a formação da colônia da Geórgia. Então é um procedimento que vai de 1607 até 1733, onde se formam essas 13 colônias, que aí lá pra frente a gente vai ver como foi esse processo de independência, tá bom? Mas tudo começa com esse carinha aqui, que eu vou compartilhar aqui na tela com vocês pra gente. Eu vou mostrando, né, gente? Eu vou ficar falando aqui as coisas, porque eu acho, porque eu não sei o que, eu sou um cientista, né? A gente trabalha com dados, né, com precisão, exatidão. Então eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? O procedimento todo aqui. Deixa eu carregar aí, gente. Não é esse aqui, esse aqui é o Walter Raleigh. É o seguinte, gente. Os Estados Unidos da América não surgiram, as 13 colônias não surgiram do nada, tá? O primeiro a fazer, a primeira tentativa de colonização surge com esse camarada aqui, ó, com esse herói norte-americano aqui,
que é o Walter Raleigh. Ele não, ele é o Sir Walter Raleigh, né? Ele virou um cavaleiro, né? Foi, né, premiado pelo rei, obviamente, né? Ele é um Sir, um cavaleiro. E ele viveu de 1500, ele nasceu aqui, tá? Em 1552 ou 1554. Os historiadores não têm tanta certeza da data de nascimento, mas ele morreu em 1618. E ele foi um explorador, gente. O Walter Raleigh, ele foi um explorador. E ele fez com ele que surge a primeira tentativa de colonização da América do Norte por parte dos ingleses, dessa parte que viria a ser mais para frente os Estados Unidos da América. Por quê? O Raleigh, ele funda essa colônia aqui, ó, na ilha de Roanoke, né? Na ilha de Roanoke. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Tá? A ilha de Roanoke é uma ilha localizada no condado de Durham, no litoral da Carolina do Norte. Hoje fica lá na Carolina do Norte. Tá? E ele quem fundou essa colônia, chama-se Colônia de Roanoke. Esses dados estão todos aí na internet, tá, gente? No Wikipedia vocês podem pesquisar depois, conferir. Né? Ciência é isso. A gente fala e vocês vão lá e conferem. Não é eu acho porque eu acho não, tá bom? Então, Colônia de Roanoke. A colônia de Roanoke, na ilha de Roanoke, foi a primeira tentativa, gente, foi a primeira tentativa de colonização da América do Norte, do território onde hoje é os Estados Unidos, por parte dos ingleses. E o Roanoke, ele foi até lá para colonizar essa parte, ele foi até a ilha e ele criou essa colônia, né, colônia de Roanoke. Essa colônia não deu certo. Isso é antes das 13 colônias, tá, gente? Isso aí é antes, muito antes, isso aí é muito antes das 13 colônias, tá? Muito antes das 13 colônias. Isso aí é 1585. O Brasil já tinha sido descoberto, né, pelos portugueses. O Roanoke faz essa colônia de Roanoke. E ela acabou não dando certo, porque todas as pessoas que eram mandadas para lá, elas desapareciam, elas ou sumiam ou se invadiam do local. E o último relato dessa colônia de Roanoke, tá? Isso são os registros históricos que vocês podem pesquisar na internet. Foram que os peregrinos, as pessoas que foram mandadas para lá, elas desapareceram. Num período de 3 anos não houve mais visita de navios ingleses para dar suprimentos e essas pessoas sumiram. Especula-se ou que elas se tornaram nativas indígenas, né, acabaram se juntando com os índios, ou foram dizimadas pela nação Powhatan, ou então pelos espanhóis, né, porque os espanhóis já estavam fazendo, né, saques nessa região, já estavam andando por aí, e talvez tenham topado com esses colonos aí da ilha de Roanoke, e, enfim, não deu certo. A colônia de Roanoke, essa primeira tentativa de colonização dos Estados Unidos não deu certo, tá? Aí mais para frente, em 1607, a colônia da Virgínia é fundada e é aí que começa, porque a colônia da Virgínia foi a primeira que deu certo, tá, gente? Foi a primeira colônia dos Estados Unidos efetiva. Foi a primeira que deu certo, que eles fizeram e não deu problema, que ninguém sumiu, como vocês viram na colônia de Roanoke, não é? E aí, deixa eu compartilhar de novo as telas aqui com vocês para a gente ver aí os materiais. Tá? Então é isso, gente. Então esse Walter Raleigh, ele é muito importante na história dos Estados Unidos, porque foi com ele que começaram, não só ele, teve outros, mas ele é um dos primeiros mais importantes, porque é com ele que começa o processo de colonização, né, da tentativa de colonização. E aí a gente já pode entrar aqui na nossa história, né? A gente já viu como foi que começou com a colônia de Roanoke, né? E aí segue-se a história dos Estados Unidos, né? Porque a gente não pode começar logo, vou contar logo a história das 13 colônias. Sim, antes das 13 colônias teve outras coisas. Então, a gente tem aqui, gente, o Pacto do Mayflower, né? É que o Mayflower, gente, ele é um navio muito
importante, uma das fases mais importantes da história dos Estados Unidos. Eu deixei aqui salvo o, o material do Mayflower, gente. Cadê o material do Mayflower? Tá aqui. Vamos lá. Bom, ele tenta fundar a colônia de... Ele funda a colônia, não deu certo. Né, a Virgínia, né, a colônia da Virgínia fundada com assentamentos ingleses como Jamestown e tudo mais. Vem essa parte aqui que todo mundo já conhece um pouco da história. Flower, gente, que significa flor de maio, foi o famoso portões chamados peregrinos do porto de Southampton, da Inglaterra, para o Novo Mundo. De problemas no navio, os peregrinos viram-se obrigados a regressar 2 vezes, pouco antes de zarpar para consertar. Enfim, gente, o navio, os peregrinos, né, do Mayflower foram os primeiros colonos a se estabelecer nas terras de que seriam os futuros Estados Unidos da América. Fundaram aí a cidade de, né, que se tornaria a capital tão importante. Essa passagem dos Estados Unidos, ele trouxe, né, os primeiros colonos que se estabeleceram nos futuros Estados Unidos, que deram certo, né, porque antes vieram outros, mas não deu certo, tá bom, gente? E aí tem outra personagem muito importante aqui que vocês têm que conhecer, que é o John Rolfe. John Rolfe, né, ele foi um explorador britânico e um dos primeiros colonizadores do atual estado da Virgínia. Lembra que eu falei para vocês que a Virgínia foi a primeira colônia? O John Rolfe, ele é muito importante, porque com ele que a colônia da Virgínia começa a prosperar. E ele casou com uma personagem muito famosa que vocês conhecem, tá? Como Pocahontas, que ela não é um personagem de filme da Disney de 1995, que aliás a nação dos Pocahontas ficaram muito chateados com a Disney porque não retrataram fielmente a Pocahontas, que é a Matoaka, que também pode ser chamada como a Monute. Ela foi uma personagem real. E é o seguinte, gente, o John Rolfe ele chega nos Estados Unidos, tá? Os peregrinos que tinham ido para lá fundar a colônia de Jamestown, eles estavam passando fome, estavam numa miséria desgramada, estavam passando por um momento muito difícil de fome, tá? E o que acontece é que quando o John Rolfe chega lá com 24 anos, em 1610, a colônia tinha sido fundada em 1607, ele chega lá em 1610 e tinham ido centenas de peregrinos para lá, para essa colônia de Jamestown, né? E quando o John Rolfe chega lá, só restava menos de 60, ou cerca de 60. Porque eles foram para lá procurar ouro. Aí quando chegaram lá na terra, eles não acharam ouro. Eles não levaram boi, cabra, nada, eles levaram teste químico. E aí o que acontece? Quando chegam lá, esses peregrinos, antes do John Rolfe, óbvio, em 1607, a partir de 1607, eles não conseguem o ouro e começam a passar fome. Comeram cavalo, um foi queimado vivo porque tentou devorar a esposa grávida. Foi um verdadeiro inferno na terra e passando fome. Quando o John Rolfe chega na colônia de Jamestown em 1610, ele traz sementes de tabaco. O que é que são essas sementes de tabaco? Sementes de cigarro. Nessa época, o tabaco era a moeda, era a principal moeda de troca no mundo, né? Era muito requisitado. A Inglaterra era viciada nesse tipo de mercadoria. E quem controlava o mercado era a Espanha. A Espanha controlava o mercado de tabaco. E a coisa era tão séria, gente, a economia da Espanha girava tão sério em volta do tabaco, do cigarro,
que eles puniam com morte quem contrabandeasse semente de tabaco. E o John Rolfe, desafiando os elementos, a sorte e a vida, ele leva, não se sabe como, sementes de tabaco para a colônia de Jamestown. E ele então planta essas sementes lá e foi uma prosperidade só, né? Porque na colônia de Jamestown teve um clima úmido, né? E um clima muito propício para esse tipo de plantação. E esses peregrinos, esses que sobraram, quando o John Rolfe chega lá, eles acabaram então, gente, se beneficiando, né? Porque aí teve uma prosperidade muito grande com essa colheita de tabaco que o John Rolfe trouxe para lá. Só que eles, os peregrinos, o John Rolfe, todos esses colonos que chegaram em Jamestown, eles não estavam sozinhos, gente. Porque eles construíram a colônia deles no meio do Império Nativo. A nação de Powhatan dominava todo o litoral ali do que hoje é o litoral dos Estados Unidos, esses estados aí da Virgínia, da Carolina do Norte. Eles dominavam essa parte toda aí. Era uma nação de índios guerreiros, índios muito bons de guerra. E eles, como você imagina, você tá lá no seu lugar, você imagina, chega um bando de branco. Não tô com preconceito com branco, nem falam que é branco, mas eram brancos. Os índios não eram brancos, eles achavam estranho aquilo ali, né? E os caras construíram aquela nação ali, aquela colônia no meio do império selvagem dos Powhatan, dos índios, dos nativos norte-americanos, que são os primeiros habitantes da região, gente. A gente pode até dizer que os Estados Unidos começa historicamente com os americanos, com os colonos, mas ele já existia, né? Como já tinha as nações lá. E logo que os Powhatans e os colonos peregrinos que se tornaram inimigos mortais, né? E aí um pouco mais pra frente eles acabam fazendo as pazes e o John Rolfe acaba casando com a Pocahontas, com a Matoaca, que eu mostrei pra vocês aí, não é? E aí é o processo de formação das 13 colônias. Agora a gente vai entrar, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês pra gente entrar no processo que deu origem à guerra, né, de independência, ao processo de independência dos Estados Unidos, né? Que aí tem a ver com a Guerra dos 7 Anos. Tá? A Guerra dos 7 Anos foi um conflito entre a França e a Inglaterra. Mas a gente vai chegar lá. Deixa eu pegar aqui para vocês. Onde é que tá meu slide? Tá aqui. Tá, gente? Então, deixa eu ver aqui. Que a gente vai chegar lá no processo do... A Guerra dos 7 Anos não é. Então, gente, nessa região das 13 colônias houve uma grande liberdade, né, de comércio, né? Ao contrário do Brasil, que foi uma colônia de exploração, né, que os portugueses vieram para cá para plantar e explorar recursos. Essas 13 colônias eram as colônias consideradas de povoamento, então eles tiveram uma certa liberdade do rei para comerciar, fazer leis, o que acabou acarretando na sua independência lá para frente. Porque tudo tem a ver com isso aqui, ó, Guerra dos 7 Anos, que ocorreu entre 1756 e 1763, né, que apesar da vitória dos ingleses sobre os franceses, a guerra consumiu grande parte dos recursos financeiros da Inglaterra. Então a guerra serviu para libertar o Canadá dos franceses e ajudar a dominar os índios do oeste americano. Tá? Para os ingleses era a hora então dos colonos contribuírem para os impostos aos cofres da metrópole, ou das metrópoles, né? Então depois da Guerra de 7 Anos, gente, a coisa ficou difícil para os colonos, que é essa questão aqui dos impostos. Isso aqui é o que acarretou a independência dos Estados Unidos, né? Porque os colonos não aceitaram. Houve essa guerra. Eu vou aprofundar um pouquinho essa guerra. Essa guerra é muito importante dentro do contexto histórico dos Estados Unidos, né? Porque é a partir dessa guerra que dá início então ao processo de independência dos Estados Unidos, que é essa Guerra dos 7 Anos. Essa Guerra dos 7 Anos foi uma guerra entre os Estados, eu já falei, entre a Inglaterra e a França.
É que vocês vão ver, ó, a Guerra dos Sete Anos foi uma série de conflitos internacionais que ocorreram entre 1756 e 1763 durante o reinado do Luís XV, né, da França. Foi um conflito entre a França, né, da monarquia de Habsburgo e seus aliados, tá, e o Reino Unido da Prússia. Aqui não, foi um conflito aqui. Cadê, gente? Deixa eu ver uma coisa aqui. Né? Essa disputa, gente, foi uma disputa entre a Grã-Bretanha. Eu estudei o assunto, mas eu estou tentando vocês na íntegra porque somos cientistas, né? Eu não vou ficar aqui falando uma coisa, eu gosto de mostrar os dados, mostrar os dados científicos, textos, para vocês também irem pesquisar. Vocês não fiquem aí indo atrás do que as pessoas estão falando, pesquisem por conta própria. Então, a Inglaterra e a França, tá? Elas começam essa guerra, esse conflito, tá? E a partir desse conflito, tem um material aqui, gente, que eu separei para vocês que aprofunda bem melhor essa questão da Guerra dos Sete Anos. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Isso aqui. Esse aqui é melhor, esse material aqui que eu separei para mostrar para vocês um pouco da Guerra dos Sete Anos. Por que essa Guerra dos Sete Anos é importante? Porque é a partir dessa Guerra dos Sete Anos, tá? Depois que essa guerra acaba, é a partir daí que as colônias começam o processo de independência, tá bom? Então é muito importante saber e entender esse processo dessa guerra. A Guerra dos Sete Anos, eu já falei para vocês, 1756 a 1763 foi um conflito entre a Inglaterra e a França por terras na América do Norte e no continente asiático. Esse foi o motivo do conflito. Disputa por terras na América do Norte e no continente asiático. Envolveu também a Prússia, a Áustria, Portugal e Espanha. A guerra se espalhou por 3 continentes. Olha, a coisa foi braba. E foi travada tanto na Europa como na América e Ásia. Por isso é considerada como o primeiro conflito mundial. Vocês estão vendo a importância dessa guerra, gente? É muito importante. Considerado o primeiro conflito mundial. Como consequência dessa guerra, a França perdeu seus territórios coloniais. A Prússia emerge como potência europeia e a Inglaterra, vencedora do conflito, torna-se o país mais poderoso do mundo. Tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Fim das consequências, não. Eu quero que vocês vejam aqui. Isso, essa parte aqui que interessa. Se vocês vão no site aqui, toda a matéria. Esse site é muito bom, viu? Eu estudo muita coisa por aqui. Depois vocês já aprofundam com um artigo científico, né, gente? Procura os artigos de historiadores. Mas para dar uma pincelada para começar, vocês podem começar vendo esses sites, são muito bons, eles são muito bem baseados, muito bem embasados. Esse site toda a matéria então é ótimo. Então vocês veem que quem escreveu esse texto foi a Juliana Bezerra, que ela é bacharel e licenciada em História pela PUC do Rio de Janeiro, né? Então não é um texto qualquer que alguém foi lá e escreveu porque achou. Claro que não, né? Então, se você discordar de qualquer coisa aqui do site, do texto, você vai discordar de uma bacharel licenciada em História, né? Aí fica difícil, né? Então, é praticamente um artigo científico, gente, isso aqui. Então, vamos lá. A independência dos Estados Unidos. A Inglaterra saiu vencedora do conflito da Guerra dos Sete Anos, mas enfrentou uma grave crise financeira. Por esse motivo, ela intensificou os impostos sobre as 13 colônias a fim de cobrir os gastos gerados pela batalha na América. A gente sabe que guerra gera custo, né? Essa história de guerra gerar lucro, isso era na antiguidade, né? Na modernidade as guerras, elas são custosas e a Inglaterra sentiu isso na pele, né? Depois da Guerra dos Sete Anos. Então a participação nas batalhas e a rejeição às novas taxas, contudo, fortalecendo a formação militar e a consciência política das colônias, das 13 colônias no caso, né, que passaram a lutar contra as leis inglesas e articularam um movimento que culminaria na independência dos Estados Unidos. Tá vendo, gente? Foi daqui que começou o processo de independência dos Estados Unidos, tá? Por essa Guerra dos 7 anos. Agora tem um material aqui que eu quero dizer, gente. Não, Guerra dos 7 anos já foi. Mayflower também já foi. Guerra dos 7 anos também já foi.
Gente, cadê o outro material? Não, não é esse. Dos Estados Unidos. Vamos lá, o processo de independência, né? A questão dos impostos, né? Olha só, gente, olha só o que começou a acontecer, né? As arbitrariedades que a Inglaterra começou a cometer com os colônios. Eu não vou aprofundar. Vocês só procuram esse site aqui, ó, gente. Esse material tá aqui nesse site SlideShare, tá? Essa é esse slide lá. Se vocês quiserem aprofundar, vocês procuram lá, bota lá Independência dos Estados Unidos, SlideShare, vocês vão achar esse slide aqui, ó, processo de independência dos Estados Unidos. Vocês colocam assim que vocês vão achar lá. E foi postado pelo Benjo alguma coisa história. Vocês vão ver aí esse nome aqui, ó, esse rapaz aqui que postou esse slide. Quero agradecer a ele aí, tô usando o slide que ele postou para dar essa aula para vocês, né? Que ele deixa lá no domínio público, né, gente? Não tô aqui infringindo nenhum direito autoral. Ele deixa lá domínio público, quem quiser baixar, assistir, usar, né? Então, olha só. Lei do açúcar em 1764 foi taxado os açúcares para as colônias. Era uma péssima ideia, né? Porque ele era produzido ele era usado para produzir um rum dos escravos. Então, essa foi uma das... Esse conjunto de leis que eu vou citar para vocês foi o que incitou, além do descontentamento dos colônios, isso tudo. Teve a lei do selo, que em 1765 tudo que era impresso deveria ter um selo, mas depois ela foi revogada. Teve as tarifas de Townshend, que em 1767 vários artigos tiveram seus impostos elevados, e aí confrontos aconteceram, né? O imposto do chá, tá? Criado no ano de 1773, causou grande revolta sobre os colônios, que em uma atitude radical, disfarçados de índios, invadiram as embarcações com chá no porto de Boston e jogaram o carregamento ao mar. Essa passagem é famosa, né? A lei de Quebec, que impedia a expansão colonial para a região do Canadá, onde estava estabelecido um governo não representativo. O massacre de Boston, isso aí foi um fato que foi muito marcante, né? Em 1770, uma multidão que provocou um grupo de soldados ingleses acabou sendo alvejada, o que resultou na morte de 5 pessoas. Tá? E aí, gente, tem uma série aí, ó, de coisas, de acontecimentos que culminaram na Guerra de Independência, né? Aí vocês procurem aí, vocês dão uma aprofundada, gente, porque é muita coisa. Claro que eu não dá pra chegar aqui e mostrar todos os slides, ler tudo pra vocês. A gente vai dar aqui a essência. Olha o que eu achei, gente. Olha, essa aqui é a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Óbvio, né? Se você lê em inglês, você diz, né? Original, vai ficar bem muito. Olha a declaração. Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, de 4 de 7 de 1776. Né, que é a data de independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776. É por isso que eu estou fazendo essa live agora, para homenagear os Estados Unidos, né? Então, olha só, em 1776, os representantes das 13 colônias se uniram no segundo Congresso Continental, realizado na Filadélfia, onde Thomas Jefferson chefiou um comitê que redigiu a declaração que separava as colônias norte-americanas da Inglaterra, em congresso de 4 de julho de 1776. É lindo, gente, é lindo. Vocês já lê isso aqui, vocês baixem aí, leiam depois. E agora, gente, eu trouxe aqui um material que eu quero mostrar para vocês, tá? Um vídeo aqui, eu não sei se vai rolar, tá? Porque da outra vez que eu tentei transmitir esse vídeo aqui com vocês, o negócio ficou travando aqui, gente. E daqui a pouco a gente vai encerrar a live. Já está encerrando e eu não sei se eu vou conseguir. Eu vou tentar transmitir esse vídeo, que eu separei um vídeo aqui, tá, para mostrar para vocês sobre a independência dos Estados Unidos. Um vídeo muito bom, tá no YouTube,
Eu não sei se vai, não acho que não vai carregar. Quando eu fiz o teste, gente, não carregou. A tela ficou aí rodando, rodava para lá, rodava para cá e não carregou.